Olá, pessoal. Hoje a gente está gravando mais uma aula sobre filosofia para o Enem. E hoje a gente pode dizer que a gente está entrando no módulo 3. São apenas 3 aulas sobre um tema muito importante, muito precioso para muita gente, que é o tema do existencialismo. Então, vamos seguir direto para o slide. Colocar aqui em tela cheia para ficar mais bacana. A gente dá para dizer que hoje é o início da aula sobre e Heidegger, na verdade, sobre as filosofias que influenciaram a corrente que ficou chamada depois como existencialismo. Né? O filósofo que deu o pontapé inicial, a gente pode dizer que é o dinamarquês Kierkegaard, que ele, aí do século XIX, morreu cedo, morreu 42 anos, né? Gostam de dizer que ele morreu, foi um jovem que morreu de velhice, porque ele era um cara assim esquisito, meio introspectivo. E a gente vai dar uma olhada num trecho de algumas coisas que ele levanta sobre o que é, como deve funcionar a existência e quais são os modos de existência, dá para dizer assim, de existir e de viver. E tudo isso baseado das obras dele que mesclava um pouco de filosofia e de teologia. Ele era um cara bastante cristão e isso vai ficar claro no decorrer do que a gente vai apresentar sobre a teoria de Kierkegaard, né? Ele vai dizer basicamente que existem três estágios que a vida nos proporciona. Nem sempre a gente chega até o final, mas basicamente são três estádios que o homem, o ser humano comum, percorreria, né? Muita gente criticando o Kierkegaard, diria que talvez o que ele está falando, na verdade, é sobre a vida de um homem hétero e etc., de determinado século, né? Mas de alguma forma ele tenta dizer que isso é um padrão universal, né? Valeria para todas as pessoas, né? Kierkegaard, ele estava profundamente decepcionado com as filosofias que vieram de uma forma anterior ao que ele vai pensar, porque eram filosofias que estavam voltadas demais para a metafísica, para um estudo do absoluto, principalmente Hegel, e ele vai se confrontar e vai perceber que é preciso estudar o homem como ele vive, do modo como o ser humano vive em particular, né? Então, no primeiro estágio que ele apresenta, é o chamado estético. Estética no sentido kantiano, de prazer, de sensorial, algo que é atingido pelo sensível, pelos sentidos. Então, no primeiro estágio, que quase todos os seres humanos viveriam, segundo ele, os seres humanos buscam pelo aquele prazer imediato, pela satisfação dos desejos. Por isso que é chamado de estético, de sentir prazer, prazer corpóreo, corporal, né? E grande parte disso relacionada ao sexo, propriamente dito. Né? Em algumas épocas da filosofia, essa busca pelo prazer como felicidade era chamada de hedonismo, né? Apesar de que dizem que Kierkegaard nunca utilizou esse termo, do hedonismo. Mas hedonismo é aquele que a felicidade se encontra nos prazeres. Aí um exemplo interessante disso é o exemplo do Dom Juan. Dom Juan é aquele personagem fictício, que é um cara sedutor, que tem inúmeros casos, e justamente o Dom Juan, como diria o popular, ele pega e não se apega, né? O mérito de um grande sedutor é justamente conseguir conquistar e não ser afetado pelas suas conquistas, né? Não ser afetado, não ser conquistado também. Então, né, o problema que ocorre nesse estado estético, né, que você vai buscando prazer, prazer, de um prazer para um prazer, de para outro prazer, e em seguida essa busca incessante, o prazer físico, como já tinha enumerado muitos outros filósofos antes, né, ele se esgota muito rápido por si mesmo, né, então é sempre necessário uma busca de um novo prazer, até que isso começa a demonstrar justamente a falta de sentido da vida, né, porque essa busca do prazer se torna errante, né, aleatória,
Então, isso desemboca numa angústia, né, numa falta de sentido. No final das contas, o sentido da vida deixa de existir por causa desse processo de busca de prazer o tempo todo. E o estágio final, o momento final do estado estético, é o desespero. Né? O ser humano, enquanto que busca o tempo todo prazer, acaba num modo desesperado, porque ele se vê sem sentido. O prazer pelo prazer acaba tornando a vida um pouco ilógica. Né? E daí, Kierkegaard diria que o ser humano passa para um segundo estado, né? Que é o estético, o ético, perdão, que é quando o ser humano se submete à lei moral por si mesmo, ao dever porque ele quer. Né? E o grande emblema disso é o casamento, o marido fiel, que é o cara que se submete a constituir uma família porque quis, não porque ele foi obrigado, porque ele saiu com essa vida errante de busca de prazer e percebeu que essa vida não tinha muito sentido. Então ele busca uma norma, uma padronização das suas ações, dos seus costumes, e ele encontra isso no casamento, né? Ou seja, no casamento há uma lógica das suas ações passam a ter uma certa finalidade, passa a ter uma certa finalidade, uma certa lógica. Então, o ser humano ético é aquele que acaba, no último estágio do ético, demonstrando o arrependimento pela vida pregressa. Ou seja, o cara se arrepende daquilo e agora não tem como voltar mais atrás, não tem como voltar daquela vida pregressa que ele tinha no estado estético. Ele agora está submetido à lei moral, mas isso parece não ser suficiente para uma satisfação da própria vida, do viver propriamente dito. E é aí que Kierkegaard vai dizer que os seres humanos passam para um terceiro estádio, que é o religioso, que é basicamente caracterizado pela fé, né, para ele. O compromisso passa de ser para com a sociedade, deixa de ser para com a sociedade para ser para com Deus. Ou seja, o ser humano passa de viver daquelas regras que a sociedade lhe impõe para poder o bem agir e ser ético, e agora se ele for antiético, ele está se comprometendo para com a sociedade, né? Mas quando ele passa para um estágio religioso, ele se compromete para com Deus. Então, quando ele erra na sociedade, ele tem um erro ético. Quando ele erra para com Deus, ele está cometendo pecado, né? E esse estágio para Kierkegaard, ele chama de salto de fé, porque não há nenhuma justificativa racional para isso. Não há justificativa racional para os atos. É simplesmente um salto de fé, que é uma espécie de, como se estivesse na beira de um abismo, e agora você tivesse que saltar para não cair. Né? Você salta para outra margem do abismo para poder não se afundar na existência. Então, esse salto de fé, ele demonstra que o ser humano não teria uma espécie de alegação racional para os seus atos, como o exemplo que ele alega que é o de Abraão, que leva Isaac para o sacrifício, aquele exemplo famoso da Bíblia, que leva o seu filho para ser morto, e no último momento é que ele é impedido pelo anjo. Então, Abraão, ele fez o que tinha que fazer dentro dessa ordem divina, né? Para os éticos, no estágio anterior ainda, o que Abraão ia fazer era imoral, mas para os religiosos, o que ele ia fazer era uma prova de fé. Ou seja, dar tudo o que tinha, praticamente, o que ele desejou tanto, que era o filho, como sacrifício. Então, é uma ação ilógica, irracional, por isso que é chamado do modo de Kierkegaard como um salto de fé. E para ele, justamente é aí que mora a autenticidade da existência. Porque um homem ético, ele vive em regras gerais, ditadas pela sociedade, regra de como viver, como é ser bom, como é ser um bom pai. E o homem religioso, ele passa a ter uma espécie de exceção. Ele vive a excepcionalidade, né? O próprio Kierkegaard, ele viveu isso, né? Que ele rompeu um noivado, que estava indo bem, inclusive. Ele rompeu um noivado para poder viver uma vida do modo como ele queria, especificamente. Ou seja, ele meio que abandonou o modo ético para o modo religioso,
Ele achava que esse modo específico que ele estava adotando faria a vida dele muito mais autêntica, muito mais original e um modo de viver que ele acarretaria como correto. Ou seja, nessa especificidade de Kierkegaard, a religiosidade tem esse papel fundamental, no sentido de que vai para além da razão, como um salto cego, né, de fé, e que faz com que o homem possa viver a vida de uma forma que ele pode ser considerado realmente dele. Realmente dele. Já um outro filósofo que leu Kierkegaard, especialista em outros filósofos, como Nietzsche, ele acabou se especializando em outros filósofos de filosofia medieval, lendo bastante, que é o Martin Heidegger, que tem uma vida controversa, né? Extremamente controversa. Enquanto Kierkegaard morreu de velho jovem, o Heidegger viveu bastante e viveu um período extremamente conturbado da humanidade, passando por 2 guerras. E Heidegger tem uma vida complicada porque ele foi filiado do Partido Nazista. Ele foi reitor da universidade por causa do Partido Nazista e a vida dele foi bastante complicada por causa desse ligação com o nazismo, até onde os historiadores dizem ele nunca se arrependeu disso, nunca demonstrou nenhum arrependimento de ter sido nazista, né, propriamente dito. Então a gente não sabe dizer se ele realmente acreditava naquilo ou foi um oportunismo político para poder ser reitor, enfim. Mas o que ele demonstra na sua teoria não há ligação direta com o nazismo, porque ele apreende de outro filósofo, que é o Edmund Husserl, que foi seu professor, que é esse problema da fenomenologia, que é um termo extremamente interessante para quando a gente vai tratar de filosofia e teoria do conhecimento. A fenomenologia, ela tem essa vocação, essa ideia de interpretar o mundo como ele é. O mote do Edmund Husserl era dizer que era preciso voltar às coisas mesmas, porque os filósofos estavam muito preocupados em ir para além dos fenômenos e das coisas que aparecem, buscar uma espécie de raiz metafísica, de uma essência, enquanto que esqueciam de entender como é que os fenômenos são. Então, Heidegger vai adotar essa ideia da fenomenologia, vai para além um pouco, de dizer que era preciso retomar um problema que eles chamam da questão do ser, do sentido do ser, porque as ciências particulares estudavam sobre os entes do mundo, os objetos, transformou todas as coisas que existem em objetos e esquecer de investigar para além disso, que é investigar qual é o sentido disso, no final das contas. Né? E dentro dessa análise, desse estudo fenomenológico de Heidegger, o único ente que consegue compreender o que é esse sentido é o ser humano. Então, o que é que Heidegger vai fazer? Como o ser humano é esse ente privilegiado, que é o único que entende esse sentido de ser, então ele vai investigar quais são os modos de existir, os modos que esse ente, esse fenômeno humano aparece. Né? E ele vai utilizar um termo bem interessante, que ele vai deixar de lado esse termo humano, para ele é carregado de metafísica, e vai utilizar o termo Dasein, que é ser aí. Ser aí. Ele vai falar ser aí no sentido de dizer que não tem nenhuma determinação, ele está usando o termo mais cru, entende? Possível, sem preconceitos. Ele está falando do humano enquanto aquela coisa que está ali. Por isso que ele usa o ser aí no termo. Aí tem uma distinção logo interessante que ele traz, que é dizer assim, enquanto as coisas do mundo, elas são, que a gente pode chamar de entes, né? Os entes, eles estão largados, de algum modo, né? Eles são algo, uma cadeira é algo, uma árvore é algo. O ser humano, o Dasein, é o único que existe. Porque é um termo, quando a gente vai estudar o termo existir, é a ideia de estar lançado para fora.
de existir. Tá lançado para fora. O ser humano é a única, é como se ele tivesse lançado desde o início da sua existência. O ser humano tá aí e é lançado para fora, largado no mundo. Enquanto os animaizinhos sabem muito bem o que vão fazer, as plantinhas crescem do jeitinho que elas têm que crescer, o ser humano parece não ter centro, né? Ele está deslocado o tempo todo no mundo, não tem local próprio para existir. Ele está aí. Por isso que o termo ser aí é tão próprio, tão interessante, que o Heidegger utiliza, né? Então ele acaba cunhando uma nomenclatura dizendo que a análise que ele vai fazer é uma analítica existencial. E o resultado disso é que ele vai achar conceitos que ele chama de existenciais, que a gente pode dizer que são modos de ser do humano, os modos do ser aí. Em vez de ele falar de categorias, como Aristóteles chamaria, né? Categorias, ele vai utilizar o termo existenciais, para dizer como modos que o ser humano existe, como, por exemplo, o tédio é um existencial, o medo é um existencial, ou seja, ele vai remodelar alguns conceitos que, inclusive, já tinham utilizado por outras áreas do conhecimento, como a psicologia, por exemplo, e vai dizer que, por exemplo, o medo não é simplesmente uma sensação psicológica, mas ele é algo que vai além, que ele exibe um modo de existir, ele mostra como é existir de algum determinado modo. O medo tem uma espécie de função no ser humano. O primeiro existencial, na ordem lógica que a gente pode dizer, é o ser no mundo, né? De alguma forma, o ser humano, a primeira coisa que acontece com o ser humano é que ele está no mundo, está lançado, está largado, né? O ser humano nasce em determinada cultura, situação, época, que isso implica em afeto, em relacionamentos pessoais, em modos de comer, de viver, ou seja, todas essas determinantes que são lançados para cada um de nós é exatamente esse conceito de ser no mundo. A gente está lançado no mundo, né? O outro ponto é que, correlacionado a esse, lógico, é o problema da existência, né? Como a gente já falou, a existência está lançada para fora, então, quando o ser humano é lançado no mundo, está no mundo, ele está sempre com essa capacidade de, também de transcender o mundo, de ir para além do mundo. Ele não é feito o cachorrinho que está lançado no mundo e se adapta a ele, continua nele, como se tudo tivesse normal, mas o ser humano tem sempre essa capacidade de ir além do que foi determinado. O ser humano está sempre projetado, lançado para adiante. E o outro existencial importante é justamente o tempo, né? Existir é estar lançado no tempo. Ser é tempo. Não há outra forma de ser. Ser é estar no tempo, largado no tempo, né? Então, tudo que a gente é, no sentido existencial, é estar percorrendo esses constantes processos de estar no tempo, né? E isso é algo que é intrínseco à existência. Não tem como a gente ser humano sem estar largado no tempo. Não, isso para Heidegger não faria nenhum tipo de sentido. E é justamente isso que faz com que surja a denominação que para ele faz bastante sentido, quer dizer que os seres humanos, os Dasein, são seres para a morte. A morte, diferente do que Epicuro vai falar, por exemplo, né, que a morte, quando ela chega, a gente não está, e quando a gente está, ela não aparece. Para Heidegger, a morte está sempre presente, sempre, o tempo todo. A morte é um existencial, no sentido de que a morte, ela norteia os nossos projetos, né? Primeiro a gente vive a morte, a gente não vive a nossa própria morte, né? No sentido que Epicuro diria também. Mas a gente vive a morte dos outros, a gente vê que os outros são finitos. Aí a gente consegue perceber a nossa finitude, em certo sentido, analogicamente, pela finitude dos outros, né? E a morte, como se a gente diz que o ser humano é um projeto, o que é que está projetado? É fazer ter possibilidades.
possibilidade de existir. Nós temos inúmeras possibilidades de existir, apesar dos nossos condicionantes, que é o ser no mundo. E a morte é a última das possibilidades de realização humana. Quando você realiza a morte, encerra aquela sua existência, e somente aí dá para saber o que você foi, o que você era. Né? Enquanto isso, você é sempre projeto, sempre possibilidade, pura possibilidade. Então, a morte, em certo sentido, ela completa a nossa existência. Nós não somos existentes, de fato, enquanto não morremos, né? A morte nos limita, nos diz o que é que somos de fato. E essa consciência da morte, essa consciência da finitude, causa uma angústia desgraçada, né? Quando a gente toma consciência da nossa vida, que a gente entende que a vida não tem, a existência não tem sentido. A existência não parece que todo ser humano tem isso calcado nos ossos, a gente sabe disso muito bem. A gente finge que não sabe, porque é dolorido sentir isso, mas a gente parece que sabe muito bem que a existência não tem nenhum tipo de sentido, não leva a caminho. A existência não tem uma finalidade, não tem uma meta a bater. Então nós o tempo todo estamos projetando possibilidades, dando sentido à vida. Ou seja, Heidegger inverte uma lógica, quer dizer que é o Dasein que ilumina a vida, que dá sentido à vida. Não há vida que possui um sentido e a gente agora precisa descobrir qual é o sentido da vida. É o contrário, né? Cada Dasein está lançado no mundo, tem consciência de que é finito e agora ele precisa lançar-se no tempo para lançar sentidos para a sua vida antes que a morte lhe encontre, né? E essa angústia, ela foi uma coisa muito interessante, né? Heidegger usou uma metáfora muito interessante falando de aparelhos domésticos, né? Então, por exemplo, você está usando seu computador e de repente o computador pifa. E quando o computador pifa, para de funcionar, é que faz sentido toda a rede de objetos que tem ao redor. Porque o computador agora ele não está utilizando mais, ele parou de fazer sentido. Né? Não faz mais sentido, você não está mais conectado com as outras pessoas. Quando a angústia chega, ele diz que ela nivela os entes, porque a gente trata as coisas a partir de desigualdades, né? Como cada coisa tivesse mais valor do que as outras, né? A cama é mais importante do que o chinelo, e enfim, tal pessoa mais importante que a outra, tal hora mais importante que a outra. Mas a angústia, ela retira todos essa tipo de valoração e de sentido e nivela tudo para baixo, com todos dizendo assim, tudo são coisas apenas. Todos são entes. No que Heidegger fala, que a angústia, ela meio que revela o mundo para a gente. Revela o mundo na sua totalidade. A gente consegue olhar o mundo e sentir o vazio que é existir. E esse vazio que é existir mostra como o mundo, todas as coisas estão conectadas entre si, todas são entes e que elas não possuem uma direção por si própria. E é justamente para Heidegger nessa perda de sentido, quando a angústia revela essa perda de sentido, é que há a presença do nada, né? O nada ele estraçalha a gente. Né? Quando a gente está angustiado, geralmente a gente diz que a gente não está. Me pergunta, e aí, o que é que foi? Pô? Tá acontecendo o quê? Ele diz, não, não é nada, não. Heidegger achava que isso era, essa expressão de dizer que não é nada, era literal, né? Não era algo que você não consegue expressar conceitualmente, por isso que você diz que não é nada. Ele diz que é o nada presente na sua vida, esmagando os sentidos das coisas, e que faz com que você fique inerte. Né? O angústia traz um nada e o nada mostra que as coisas não têm sentido. E daí você tem um passo muito interessante que é seguir dois caminhos, basicamente, ao modo de Kierkegaard, né? Só que agora de uma forma totalmente diferente, sem religiosidade, que o sentido autêntico da existência autêntica, quando você tenta dar um sentido para a sua própria vida, adotar, dizer assim, eu quero seguir determinado caminho porque eu escolhi, eu quero fazer isso, né? Porque o ser humano, quando apresenta-se ao nada, ele percebe uma coisa interessante,
que ele é pura possibilidade. O ser humano é liberdade na sua própria essência, na sua própria raiz. Essência não, perdão, que Heidegger desse termo. Na sua própria raiz, o ser humano nasce livre. Então, quando a gente entende que as coisas não têm sentido, a gente entende que a gente era livre para fazer qualquer coisa o tempo todo e às vezes não sabia. E é justamente aí que a gente pode dar sentido na nossa vida. Enquanto a maioria das pessoas não vão fazer isso, que vão seguir uma vida que ele chama de inautêntica, o mundo da impessoalidade, o mundo do si, do veste-se, trabalha-se, come-se, fala-se, como todo mundo faz. É muito fácil a gente seguir o que os outros fazem, porque é cômodo, é menos dolorido, não precisa pensar, não precisa enfrentar o medo, não precisa enfrentar os outros, né? Porque uma existência autêntica é sempre um combate. Né? Você precisa se impor, dizer eu não quero fazer tal coisa, eu quero fazer outras coisas. Então você vai brigar contra regras dos outros, tal como Kierkegaard diria, né? Sair daquele geral, aquela regra da sociedade e correr agora para um modo propriamente seu. Isso é dolorido, extremamente dolorido, né? Heidegger diz que praticamente todo ser humano se abraça com angústia, uma hora ou outra, então é necessário que a existência e esse modo de existir autêntico seja perseguido caso queira a existência fazer sentido, né? Se você entende que a vida não tem sentido algum, então todo ato, toda decisão sua tem que ser uma decisão realmente sua, não porque os outros quiseram. Você pode até tomar uma decisão que os outros teriam, só que agora de uma forma muito mais consciente, muito mais autêntica, né? Em certo sentido, a filosofia do Heidegger ele coloca a gente em pura. Ele deixa a gente solto. Né? Como ele mesmo diz, que o ser humano é meio que existe solto no nada. Né? E a gente vive se lançando no futuro, buscando o tempo todo dar sentido à nossa existência, ocupar esse nosso tempo. Né? A gente passa grande parte do tempo pré-ocupado. Pré-ocupado, no sentido de que a gente está ocupado com outras coisas o tempo todo lançado no futuro, porque quando a gente está preocupado, a gente não precisa raciocinar, não precisa pensar, não precisa assumir escolhas, porque a gente vai dizendo que a vida vai nos guiando. Então, esse modo é muito perigoso de estar preocupado em vez de estar ocupado, porque a gente está lançado o tempo todo no futuro, a gente está o tempo todo lançado em projetos, fingindo que a vida é simplesmente um fluxo, um barco que tem um sentido, e tentando o tempo todo nos desviar desses caminhos da existência. Né? O Heidegger ele faz uma coisa interessante nesse modo que ele mostra que a gente precisa enfrentar algumas coisas que muita gente hoje diria que é problemas psicológicos, problemas psiquiátricos também, né? Como enfrentar medo, lidar com medo, lidar com angústia, lidar com tédio. Ele vai dizer que isso são modos de existir. Não são problemas psicológicos nem dificuldades. Todo mundo vive isso. Uma hora ou outra a gente vive isso. Então, lidar com isso de uma forma, entender que essas coisas fazem parte do que é ser humano, te ajuda a entender que você precisa tomar direcionamentos na sua vida. Em vez de simplesmente querer se tratar, querer lidar com isso como se você fosse um problema a ser tratado, como se você fosse um problema, em vez de pensar uma vida de uma forma um pouco mais original. Então, enfim, a gente vai terminando essa exposição de hoje, né? E tá Cristóvão aí, e aí, Cristóvão? Tem alguma pergunta para fazer? Vou parar a gravação para poder ficar mais curto aqui para apresentar para os seres humaninhos